Isaías 1, louvado seja Deus, verso 2, que diz assim: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Eterno tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Eterno, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Então nós vemos esse contexto, vamos agora mais adiante, meus irmãos. Louvado seja Deus, no verso 18. Deus dizendo assim, irmão, para Israel: Vinde e então raciocinemos juntos, diz o Eterno. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Eterno disse. Agora, meus irmãos, vamos aqui no versículo 23, 24, que Deus diz assim: Portanto, diz o Eterno dos exércitos, o forte de Israel: tomarei satisfações dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Então você veja, meus irmãos, que esse texto, Deus ele está falando do pecado do nosso povo, Israel, e também falando uma oportunidade para reconciliação, irmãos. Quando Deus fala no verso 18, vinde então e raciocinemos juntos. Deus ele está falando, vamos raciocinar junto aqui sobre os seus pecados, sobre os vossos pecados. E ali, meus irmãos, Deus ele diz para raciocinar junto com Israel, dizendo: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem da terra. Então Deus diz que a obediência é uma decisão pessoal. A obediência, meus irmãos, é um querer de cada um de nós. Porque Deus fala para Israel: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Veja como que Deus permite, meus irmãos, o livre-arbítrio. A pessoa, se você quiser, eu vou te abençoar, se você não quiser, eu vou te devorar. E aqui, meus irmãos, nós vamos estudar essa mensagem, aleluia. Louvado seja Deus. Foi preparada essa mensagem aqui para os nossos irmãos amados. Veja bem, meus irmãos, Deus, ele aqui em Isaías, capítulo 1, verso 24, que é o ponto mais forte dessa mensagem. Ele diz assim: portanto, diz o Senhor dos exércitos, o forte de Israel: consolar-me-ei dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Aqui, meus irmãos, esse versículo, ele carrega um peso da justiça divina em sua forma mais pura. Uma justiça que não é fria, mas carregada de zelo, dor e propósito redentor. Não se trata de uma ira cega. Deus não tem uma ira cega, mas de um fogo que consome a escória para purificar o ouro. A gente vê, meus irmãos, que quando Deus, muitas vezes, corrigiu o nosso povo, ele provocou grandes dores no nosso povo. Mas o propósito de Deus, meus irmãos, sempre foi um propósito de purificação. Deus, ele não tem prazer em ficar afligindo o povo, mas ele tem um propósito de purificar. Como nós podemos ver ali no livro de Zacarias, meus irmãos, no capítulo de número 13, nós vemos aqui no livro de Zacarias, capítulo 13, quando Deus ele vai reconciliar com o remanescente de Israel, e ele diz aqui, meus irmãos, no verso 8, e ele diz, irmãos: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, e as duas partes dela serão extirpadas. Ele está falando da terra de Israel, ou seja, duas partes do povo será morta, e expirarão, ou seja, morrerão, mas a terceira parte restará nela, o remanescente, e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como purifica a prata. Vai ser um momento de muito sofrimento, e Deus diz: aprovarei, como se prova o ouro,
Por que que Deus está dizendo que vai fazer com a terceira parte isso, meus irmãos? Porque é um propósito redentor. E aí ele completa o versículo dizendo: então ela invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi: é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Aleluia. Porque quando Deus vai e purifica nosso povo, meus irmãos, Deus está ali com um propósito redentor. Ele está com um propósito de salvação. Não é uma ira cega, não é uma ira de sofrimento, não é uma aprovação sem fim, mas um propósito de voltar para o reino de Deus, voltar para o caminho do eterno. Aleluia! Nós vemos aqui também o contexto histórico que acabamos de ler, meus irmãos, que o povo de Israel ali, irmãos, ele estava, meus irmãos, numa ruína espiritual. O capítulo 1 de Isaías é um tribunal celestial. Deus apresenta a sua causa contra Judá. Ele denuncia a corrupção, a idolatria, a injustiça social, meus irmãos, rituais vazios e a rebelião do seu povo. A linguagem é forte. Ele diz aqui no verso 2: filhos criei e engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Deus ele está triste aqui no verso 2, meus irmãos, e Deus ele está falando para Israel: olha, a situação, vocês estão me deixando muito tristes, e eu vou criar uma situação difícil para vocês. Por que que eu vou fazer uma situação difícil? Porque vocês estão me entristecendo. Eu preciso corrigir vocês. Deus ele tem um propósito de correção. E ele diz aqui no verso 7, a vossa terra está devastada, os estrangeiros a devoram em vossa presença. Então, nesse cenário sombrio, meus irmãos, Isaías 1:24 explode como um grito divino. Ele diz, ai, em hebraico quer dizer roi, uma interjeição que carrega gemido, indignação, mas também profunda tristeza. E Deus aqui, irmãos, ele está refletindo sua tristeza e que vai gerar, meus irmãos, uma grande prova sobre Israel, meus irmãos, porque o povo tinha o quê? Voltado para a idolatria, meus irmãos, pensando que não tinha nenhuma consequência, meus irmãos, a injustiça social, que não tinha nenhuma consequência, meus irmãos, e ali a linguagem é forte. E aqui nós vemos, meus irmãos, o Senhor dos Exércitos, ele diz, ele é quem fala no versículo 24, ele fala 3 nomes para ele. Quando a gente lê o verso 24, meus irmãos, ele diz, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o forte de Israel. Isso, na versão Almeida Corrigido, forte de Israel, em outras versões, o poderoso de Israel. Ele se fala 3 nomes. Ele diz, o Senhor, Adonai, o soberano, o dono absoluto. Ele é o dono absoluto. Quando a gente fala Adonai, a gente está dizendo, ele é meu dono. I quer dizer meu. Adon quer dizer dono. Meu dono. Mas como é que nós chamamos Deus de meu dono? E não obedecemos a palavra desse dono, meus irmãos. É isso que aconteceu aqui com Deus, quando ele fala para Israel, eu, o Senhor, eu Adonai, eu sou o seu Senhor, o seu dono para Israel e para nós. E ele diz aqui, o Senhor dos Exércitos, Yahvé Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, o comandante supremo dos exércitos celestiais, irmão. Se a gente quer fazer parte desse exército celestial, irmão, a gente tem que ser obediente a esse comandante. Porque só tem um comandante, meus irmãos, dos exércitos celestiais. E o nome dele é o Senhor dos Exércitos. Yahvé Tsevaot, meus irmãos. E ele diz aqui, o poderoso de Israel, Avir Israel, o guerreiro invencível, o defensor da aliança. E essa é a chave. Deus está ali defendendo a aliança. Ele fez aliança com o povo de Israel, com o nosso povo. E veja bem, meus irmãos, a aliança está de pé hoje. Porque Deus, ele continua operando no meio do povo de Israel hoje, meus irmãos. É o guerreiro invencível que está trazendo vitórias para Israel. O mundo não entendeu. O mundo vê Israel vencendo, destruindo seus inimigos, meus irmãos. Mas muito mundo esquece que por trás de Israel tem o guerreiro invencível, o Avir Israel, o defensor da aliança, o forte de Israel. Aleluia! Porque Deus, meus irmãos, ele quer ser o nosso dono. E ele diz, eu sou o Senhor. E se ele é Adonai, e nós chamamos ele de Adonai, é uma responsabilidade nossa. Porque nós estamos dizendo, Senhor, tu és o meu dono. Quando nós falamos Adonai, Senhor, tu és o meu dono. E ele é o Senhor dos exércitos também. E é um exército para o qual nós estamos nos preparando, meus irmãos, para integrar um exército celestial. Aleluia. E aqui ele diz que ele é o guerreiro invencível nesses 3
esses três nomes, títulos que ele se dá a si nesse versículo primeiro, versículo 24 de Isaías primeiro, e essa repetição, meus irmãos, não é redundante, mas enfática. O mesmo Deus que é Pai, também é juiz. O mesmo que salvou do Egito, agora se levanta contra a corrupção, contra a idolatria do seu próprio povo, meus irmãos, do nosso povo. Aleluia. E ele diz aqui, irmãos, consolar-me-ei. Irmãos, Deus ele vai fazer justiça como alívio. E você vai entender por que que na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, meus irmãos, a justiça de Deus, o juízo de Deus alivia a Deus. Porque ele diz consolar-me-ei. Nihan é a palavra que ele usa. Ela normalmente aparece no contexto de luto ou arrependimento. Aqui, porém, Deus se consola por meio da vingança contra os que resistem à sua santidade. E nós vamos ver, meus irmãos, que é isso que acontece. Quando Yeshua, meus irmãos, ele diz ali em Mateus 24, eis que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, meus irmãos, antes de Yeshua ser entregue. Ele está dizendo, eu vou vir destruir essa cidade. E ele usou o exército romano para destruir Jerusalém, meus irmãos. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele usa isso como que uma justiça para consolar-se. Amém? Ele se consola por meio da vingança contra os que resistem à sua santidade. Porque, irmãos, ele diz até para Israel, quando nós falamos ali, para Judá, vinde, raciocinemos juntos. Ele chama nós, raciocinemos juntos. Como é que está cada uma de nossas vidas com Deus? Deus está chamando a mim, Deus está chamando a você, meu irmão, minha irmã. Raciocinemos juntos. Como é que está o nosso procedimento? Como é que nós estamos andando conforme a sua palavra? Deus está chamando, vamos raciocinar, porque tempos importantes são os que estamos vivendo e Deus está chamando para nós, raciocinemos juntos, como ele chamou Israel para raciocinar junto, ou seja, para conversar, vamos pensar juntos. Aleluia! E ele, meus irmãos, por que que ele fala isso? Porque ele está prestes a se consolar por meio de uma vingança que virá sobre todo o planeta Terra, meus irmãos. Você sabe como eu sei também, no livro do Apocalipse, que o que está para vir no planeta Terra não é o Satanás que vai mandar, meus irmãos. Não é o demônio, nem é o anticristo. O anticristo vai ser um instrumento de Deus. Quem manda nessa história toda é o Eterno. Quem escreveu o Apocalipse foi Yeshua. Ali diz, irmãos, Apocalipse, é o primeiro versículo de Apocalipse. Quando a gente vê Apocalipse primeiro, verso primeiro, vem dizendo, revelação de Yeshua HaMashiach. Então, a revelação de Yeshua, ele é o primeiro, ele é quem fala, meus irmãos. Ou seja, aqueles juízos, aquelas pragas que estão ali, meus irmãos, foram escritas por Yeshua HaMashiach. E aqui você vê, meus irmãos, isso nos leva a um conceito profundo. Para o santo de Israel, fazer justiça é também um ato de consolo. Então, quando ele faz justiça, porque nós vimos, Deus é Pai, mas também é juiz. Então, quando ele faz justiça, meus irmãos, e é dolorosa essa justiça. É dolorosa. E o mundo vai enfrentar a justiça de Deus em muito breve, meus irmãos. Vai ser um tempo que Yeshua diz de aflição que nunca houve, desde que há ser humano sobre a terra, nem nunca haverá mais, como ele diz ali em Mateus capítulo 24, verso 21. E ele diz, irmãos, que essa justiça para Deus, que está para chegar, vai ser um consolo para Deus. Ele não tem prazer na destruição, mas na restauração da ordem e da verdade. Porque o mundo rejeitou a ordem, o mundo rejeitou a verdade. Então Deus vai restaurar essa ordem, essa verdade. Não tem jeito, mas vai ser por meio de uma justiça forte, meus irmãos. Aleluia! E ele está usando Israel como instrumento nesse plano. Aqui diz, o duplo alvo da justiça. Adversários e inimigos. A gente vê ali, meus irmãos, que ele fala, no capítulo 1 de Isaías 24, ele diz, consolar-me-ei dos meus adversários. Ou seja, essa consolação é a vingança que ele vai gerar sobre a humanidade, dos meus adversários, e vingar-me-ei dos meus inimigos. Aleluia! É por que que Deus faz isso, meus irmãos? Aqui ele diz, irmãos, louvado seja Deus, ele faz distinção entre dois grupos, adversário. Adversário é aquele que se opõe. Opor-se a Deus, irmão, é não fazer a vontade de Deus. É fazer aquilo que Deus não se agrada. E inimigo é aquele que tem ódio ativo. Isso mostra, irmão, que não é apenas uma oposição passiva, mas uma hostilidade deliberada contra a aliança. Ou seja, tem pessoas que são deliberadamente contra a aliança.
E tem alguns que são apenas se opõem. Mas tanto o que se opõe, como aquele que é deliberadamente contra, são alvos dessa justiça de Deus. Infelizmente, meus irmãos, esses inimigos não são pagãos estrangeiros, são próprios líderes religiosos corruptos de seu povo. Vou te ver, meus irmãos, muitos que Deus está falando aqui, ele não está falando contra a Síria. Ele não está falando, ele está falando contra aqueles que dizem que são povo de Deus, mas andam contrários à aliança de Deus. Quantos dizem que são povo de Deus, mas são contra a aliança, contra a Torá, contra as palavras de Yeshua? Não vivem as palavras de Yeshua, não vivem a Torá, e isso é uma oposição. E tem aqueles que ainda se levantam contra, e esses são os inimigos. E aqui Deus diz, irmão, nos versículos 25 a 27 desse mesmo texto, nós vamos ver o fogo purificador da vingança divina. Vemos que essa vingança tem um objetivo purificador. É o que Deus quer, irmão, purificar. Voltarei contra ti a minha mão. Purificarei totalmente a tua escória com potassa e tirarei de ti toda a impureza. Restituir-te os teus juízes como antigamente. Deus, ele quer o quê? Eu vou purificar, vou voltar contra ti a minha mão, me vou restituir a verdadeira justiça. Aleluia. Deus, irmãos, ele também fala no plano pessoal comigo e contigo. Deus está dizendo, você quer o quê? Você quer que eu venha derramar sobre você minha justiça? Ou você mesmo pode se consertar você mesmo? E você mesmo se corrigir? E você mesmo andar em justiça comigo? Deus, ele fala isso aqui conosco nessa noite. Eu preciso levantar minha espada contra você. Ou você mesmo pode se corrigir de acordo com a minha palavra e andar na minha presença. Deus, ele coloca esses dois caminhos, essa pergunta para mim e para você, meus irmãos. Se nós podemos consertar nossa vida, nós somos capazes de discernir o que é certo, o que é errado e andar pelo caminho certo, ou Deus precisa desembanhar a espada contra qualquer um de nós, irmão? Deus não está falando com o mundo aqui, irmão, porque o mundo já está julgado. E Yeshua fala que o mundo já está julgado, meus irmãos. Mas Deus está falando com aqueles que estão em dúvida, que são seu povo. E ele está dizendo, será necessário eu desembainhar minha espada contra você para te purificar? Ou será que você mesmo pode se converter, corrigir o seu caminho e andar conforme a minha palavra? E aqui a Bíblia diz, irmão, Deus ele não quer aniquilar, mas ele quer purificar, restaurar e redimir. O juízo é severo, meus irmãos, mas visa a reconstrução de uma Jerusalém fiel. Também na vida de cada um de nós, irmãos, se nós não escolhermos o caminho correto, o juízo é severo, meus irmãos, mas ele tem um objetivo, reconstruir uma vida de santidade perante o eterno, uma vida fiel diante de Deus, porque Deus trabalha assim, é do Gênesis ao Apocalipse, meus irmãos, não entra em conversa fiada, a Bíblia é clara, Deus é um, é o mesmo ontem, hoje será para sempre, aleluia, como diz ali em Hebreus capítulo 13, verso 8, como diz também no livro de Tiago, capítulo 1, verso 27, meus irmãos, verso 17. Aqui você vê, meus irmãos, aplicações espirituais, um chamado à igreja de hoje. Isaías 1, 24 é uma palavra que atravessa os séculos e atinge também a igreja. Quantas vezes Deus precisa se levantar contra práticas corruptas dentro da própria casa de Deus? Isso tudo será elevado em juízo em breve, meus irmãos. As pessoas pensam que, não, está tudo bem. Não, meus irmãos, Deus está pesando, vai chegar o momento da purificação, vai chegar o momento que ele vai dizer, agora eu vou purificar, e aí vai ser doloroso, meus irmãos. Por isso que aqui nós estamos meditando, quantos hoje se dizem servos de Deus, mas negam o poder transformador da justiça, meus irmãos. Eu posso dizer que eu sou servo de Deus, mas ando conforme o mundo, ando conforme eu fico querendo ser igual às pessoas do mundo. Quando Deus diz, vocês foram escolhidos para me servir, se o mundo está julgado, e o próprio primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15, diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, capítulo 2, verso de 15 a 17. Aqui diz, irmão, a falsa segurança religiosa, baseada em rituais, não em um arrependimento real, é também alvo da mão disciplinadora de Deus. Deus quer que a gente faça as coisas com o coração. Não fazer mecanicamente, meus irmãos. Essa é a chave, meus irmãos. Senão vem o juízo. Nós temos que fazer as coisas com o coração, com kavaná, meus irmãos. A justiça de Deus, longe de ser impiedosa, é o único caminho para a santidade verdadeira. Ele corta para curar.
Essa é a chave, meus irmãos. Dói, mas vai, o objetivo é curar, irmão. O objetivo de Deus sempre é curar, sarar, trazer para o caminho. O mundo hoje não quer o caminho, meus irmãos. Então o mundo vai passar por uma prova terrível, meus irmãos. Porque Deus ele trabalha dessa maneira, meus irmãos, como está aqui na palavra. E observe bem, irmão, Yeshua e a plenitude da justiça de Deus. No Novo Testamento, meus irmãos, vemos essa justiça plenamente manifestada na cruz de Cristo. Ele foi a manifestação da ira e do consolo de Deus ao mesmo tempo. Veja bem, irmãos, Deus se manifestou sua ira e ao mesmo tempo se consolou com a cruz de Yeshua HaMashiach, meus irmãos. O grito de Isaías 1:24 ecoa na cruz, onde o Pai se satisfez em seu justo juízo. Quando nós vemos ali em Isaías capítulo 53, meus irmãos, vamos aqui em Isaías 53. Louvado seja Deus. Livro do profeta Isaías aqui, meus irmãos, capítulo 53. Veja bem, no versículo, meus irmãos, que ele diz aqui, meus irmãos, 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Está falando, o Eterno se agradou moer Yeshua, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Eterno prosperará na sua mão. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. O bom prazer do Eterno. Por quê, irmão? Porque Deus, ele trabalha dessa forma. Amém? Ele manifestou sua ira e se consolou com a cruz de Yeshua, porque essa cruz abriu o caminho da restauração. Por isso, em Cristo, meus irmãos, Deus vingou o pecado e se consolou, mas ao mesmo tempo reconciliou o mundo consigo. A cruz é o lugar onde Isaías 21:24 encontra sua plenitude. Há uma esperança para os fiéis, meus irmãos. Mesmo no meio da severidade, Isaías termina como uma promessa. Verso 27, Sião será remida com justiça, e os que se arrependem com retidão. Irmãos, Sião será remida, está em processo, e processo de remissão, de arrependimento, e será remida com justiça, porque nosso Deus é um Deus de justiça. Ele é um tzadik, meus irmãos, e os que se arrependem serão remidos com retidão. Essa é a chave, o arrependimento. O que Deus quer de mim e de você é que a gente se arrependa dos nossos pecados. Nos arrependamos dos nossos pecados, nossas iniquidades, e nos consertemos. Deus, ele quer que nos consertemos. O juízo de Deus não é o fim, é o começo de uma nova fidelidade, uma nova aliança, um novo povo. Aleluia! Isaías 1:24, meus irmãos, é um versículo que deve nos fazer tremer e, ao mesmo tempo, nos encher de esperança. Ele revela um Deus que não tolera o pecado em sua casa. Um Pai que se entristece, mas se levanta com justiça. E um Redentor que purifica para restaurar. Essa é a chave. Deus, ele não tolera o pecado, meus irmãos. Não vai ter como Deus tolerar o pecado. Porque Deus não vai deixar de ser Deus, mesmo os pecadores querendo pecar. Quem é prejudicado com o pecado é o próprio pecador, meus irmãos. Deus, ele vai continuar na sua glória. E ele vai continuar dizendo, eu não tolero o pecado. E só vai entrar lá na casa do Eterno aqueles que vencerem o pecado. Por isso que Yeshua fala ali nas cartas, as 7 igrejas, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, ele fala, ao que vencer. Só tem promessa para aquele que vencer. Então Yeshua, ele fala 7 vezes, para cada carta ele fala, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Por que que ele fala ao que vencer? Porque, irmãos, nós fomos chamados para vencer o pecado. Se você está sendo vencido pelo pecado, então você não está naqueles grupos que Yeshua fala ao que vencer. Nós temos que ter essa posição. Ao que vencer, receberão as bênçãos de Deus. Irmãos. Então ele nunca vai tolerar o pecado. Por mais que muita gente queira passar a mão falando, não, porque Deus... Não existe isso na Bíblia, meus irmãos. Não existe. Não existe versículo para isso na Bíblia. Existe sim um Deus que não tolera o pecado. Tu vê que Apocalipse capítulo 2, irmão, o último livro da Bíblia, eu estou falando que Yeshua está dizendo ao que vencer. E Yeshua não está dizendo, você pode ficar tranquilo que... Não, ele está dizendo que nós temos que vencer, meus irmãos. O que ele fez foi abrir uma porta estreita para nós entrarmos.
mas para entrar na porta estreita, nós temos que vencer. Então ele diz aqui, e ele é um pai, meus irmãos, que ele se entristece, mas se levanta com justiça. E é um redentor que purifica para restaurar. Ele quer que a gente entenda. É melhor, irmãos. Isso eu aprendi muito cedo no Evangelho, meus irmãos. Já faz 30, mais de 35 anos que eu aprendi isso. É melhor eu restaurar a mim mesmo do que deixar Deus me restaurar, porque vai vir com prova. Amém, irmão? Pensa nisso, meu irmão, minha irmã. Procura te restaurar pedindo a ajuda de Deus e vigiando para que ele não venha desembanhar a espada contra o irmão ou a irmã, contra qualquer um de nós, por falta de vigilância. Então a mensagem é clara. Ou há arrependimento e restauração, ou há resistência e ruína. Que hoje, ao ouvirmos a sua voz, não endureçamos nossos corações. O mesmo Deus diz, que estava ali irado, com dor, também diz, vinde e raciocinemos juntos. Conversemos. Então, meus irmãos, que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos irmãos. Nós aqui vimos que Deus maravilhoso que nós temos, do Gênesis ao Apocalipse, é esse Deus que a gente encontra. Não existe outro, nem outra maneira. Que o Eterno abençoe, e Ele é único. Ele está em processo de restauração, ele está em processo de conversa comigo, contigo, mas vai chegar um momento, meus irmãos, que aí ele vai derramar a sua justiça. Mas ainda está naquele finalzinho da conversa. Vamos conversar com ele, vamos entrar e vamos querer obedecer, e vamos efetivamente obedecer, para a gente não ficar aí debaixo da justiça de Deus, que em breve será derramada. Que o Eterno abençoe a todos. Em nome de Yeshua, amém e amém.